Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrelitzia Botânica. Eu sou a Gabi Almeida e nessa série de 3 vídeos nós vamos falar sobre luz, água e substrato. Roda a vinheta! Aproveitei. Pensei pra cortar. Substrato. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre luz. É muito comum quando a gente compra a nossa planta, a gente não pensa a princípio aonde ela vai ficar dentro de casa ou fora de casa, né? Primeiro a gente compra a planta e depois a gente vê aonde que a gente vai botar ela, bota aqui, bota ali, aí começa a fazer vários testes, né? Mas o ideal, né, seria a gente, antes de comprar, a gente pensar onde a gente vai querer uma planta, né? Ah, se é na sala, se é perto da janela, se é longe da janela, para a gente ver se é viável realmente ter uma planta naquele local. E mais ainda, né, qual tipo de planta que vai ficar bem naquele local, né? Para a planta não simplesmente conseguir viver ou sobreviver, mas que ela esteja bem adaptada ali, né? Então, uma dica é você sempre procurar saber aonde que você vai colocar primeiro aquela planta. Então, na jardinagem a gente tem 3 tipos, né? A gente costuma dividir em plantas de sol, plantas de meia sombra e plantas de sombra, né? As plantas de sol pleno são aquelas plantas que precisam ficar mesmo no sol direto, né? Com os raios solares direto em cima delas, pelo menos ali, né? 8 horas por dia, né? O máximo possível. Porque elas precisam de sol, elas são plantas que crescem bem nessas condições. As plantas de meia sombra são aquelas plantas que gostam mais de um sol mais fraco, né? Ou na parte da manhã ou na tardinha, e ali umas 4 horas de sol já é suficiente para uma planta de meia sombra. E a planta de sombra são aquelas plantas que não necessitam de raios solares direto sobre elas, porém elas precisam de muita luminosidade, né? Não adianta colocar uma planta numa área, num banheiro escuro que não tem nenhuma entrada de luz, não tem uma janela, não tem nada, porque são plantas, né? Elas precisam de uma certa luminosidade, elas precisam da luz solar para fazer fotossíntese, senão elas vão definhando, né? Tem algumas plantas que são mais resistentes que outras, demoram mais ali aí sentindo, mas não tem jeito, elas precisam da claridade solar, né? Não é a luz da lâmpada, é da luminosidade do sol para fazer a fotossíntese, né? Porque o sol tem um comprimento de onda característico para a planta conseguir fazer a fotossíntese. Então, a primeira coisa a se fazer é ver o local. Eu quero ali na minha mesa de centro. E ali na mesa de centro fica a 2 metros de uma janela, né, ou de uma varanda. 3 metros e pouquinho, o máximo que você pode colocar e que a sua planta vai ficar legal. Mais do que isso, mesmo uma planta de sombra vai começar a sentir, tá? Então, e aí você vai, chega lá na loja, no Garden Center, ó, eu quero uma planta para eu colocar dentro de casa, perto de uma área, de uma janela grande, uns 2 metros de distância, e aí a pessoa vai conseguir te indicar, né, a pessoa que trabalha lá no garden, jardineiro, vai conseguir te indicar uma planta ideal nessas condições. Ou então você pode pesquisar também, né? Pesquisa ali no pai de todos, que é o Google, vai lá, plantas para dentro de casa, ou pesquisa aquela planta, porque muitas vezes a gente quer aquela determinada espécie, né? A gente sonha em ter aquela determinada espécie. Então pesquisa primeiro qual é o ambiente ideal para aquela planta, e aí você depois pensa em aonde ela pode se encaixar dentro da sua casa ou na sua varanda, para ver se ela vai ficar legal, né, na sua casa.
Então essa é uma dica da luminosidade, né? Porque a gente acaba fazendo ao contrário, a gente primeiro compra a planta e aí a gente não sabe aonde colocar. E aí a gente vai fazendo testes, né? É lógico que os testes são muito válidos, porque às vezes a planta não se adapta aonde a gente pensava que ela ia gostar. A minha janela, a minha mesa de centro é perto de uma janela, eu acho que ela vai ficar legal aqui. Mas aí tem outros fatores, né? Tem às vezes na nossa sala tem ar-condicionado, e aí não é todas as plantas que ficam legais no ar-condicionado, ou então vento, né? A minha sala venta muito, porque tem uma janela, uma entrada de ar, e aí também outro fator limitante ali, que tem plantas que não vão se desenvolver tão bem numa área ventilada, né? Mas eu acho que o primeiro passo a gente já consegue dar, de primeiro pensar aonde vai ser o local que essa planta vai ficar, e depois a gente vai fazer essa pesquisa e vai ver qual planta se adapta melhor para esse local. Então esse foi o primeiro vídeo dessa série, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, vocês podem deixar aí nos comentários. Curte, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!